Fala galera, beleza? Puta, né? Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Kaique Andrade. Eu sou o Kaique e hoje eu estou aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo da nossa série Biografia de Cientistas, e o nosso cientista de hoje é um cientista bem popular. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Erwin Schrödinger, aquele cientista que formulou aquele famoso experimento mental, o gato de Schrödinger. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida desse cientista em detalhes e também sobre as suas contribuições e, de quebra, algumas curiosidades sobre a sua vida, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender bastante. Eu já estou com meu folheto aqui, você pegue seu papel e sua caneta e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, vamos por parte. Primeiro de tudo, quem foi esse cara? O Erwin Schrödinger foi um cientista físico austríaco que se tornou conhecido devido às suas contribuições para a área da física quântica. Ele se tornou especialmente conhecido devido à sua maior contribuição, a equação de Schrödinger, e posteriormente ele veio se tornar mais conhecido ainda devido ao seu famoso experimento mental de física quântica, conhecido como o gato de Schrödinger. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a sua vida para você entender como ele chegou a essas contribuições. Para início de conversa, o seu nome completo era Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Ele nasceu em Viena no dia 12 de agosto de 1887. Ele se graduou pela Universidade de Viena em 1910 e ficou trabalhando por lá até 1920. Nesse período de 1910 a 1920, ele serviu na Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante. Ele serviu primeiro em Stuttgart, que fica na Alemanha. Posteriormente, ele serviu em Breslau, que fica na Polônia, hoje em dia, né? E depois ele serviu em Zurique. E posteriormente, ele veio a dizer que o seu período em que ele esteve em Zurique foi o período mais produtivo da sua vida e o local onde ele mais fez amigos. Bem interessante, né? Ele foi casado com Anne Mary Bertel em 1920. Ele se casou em 1920 com essa mulher e eu vi em uma fonte que ele teve 2 filhos. Porém, eu pesquisei em outras 2 e eu não achei uma situação de que ele tivesse tido filhos. Então, eu acabei não colocando aqui no vídeo que ele teve filhos. Desculpa, gente. Em 1927, ele sucedeu o Max Planck na Universidade de Berlim. Ele ficou por lá até 1933, só que acontece uma coisa bem peculiar na história, se você está ligado na ordem cronológica dos fatos. Em 1933, o Hitler toma o poder na Alemanha. E é nesse momento que o Schrödinger diz: eu preciso sair daqui. Não porque ele era judeu, mas porque ele não concordava nem um pouco com a perseguição que estava se instalando na Alemanha durante aquele período. Ele era filho de um homem chamado Rudolf Schrödinger, se você perceber ele tem o nome do pai dele no seu nome, e ele era filho de Georgine Emilia Brenda. Essa mulher, ela era filha de um professor que dava aula na Universidade de Viena também. Então ele era avô do Schrödinger. Provavelmente, eu queria saber se ele teve aula com ele. Seria interessante. Outra coisa interessante também é que os seus pais eles eram muito diferentes no sentido de que a mãe dele ela era metade inglesa e outra metade alemã. Então o Schrödinger, aos seus 9 anos, já falava inglês e alemão. E outra curiosidade também é que eles tinham etnias um pouco diferentes. O pai do Schrödinger ele era católico e a mãe do Schrödinger era protestante. Então é um choque de cultura, digamos assim. Mas se você parar para pensar, se forem pessoas sensatas, isso só tem a contribuir para o seu filho, porque aos 9 anos ele já falava 2 idiomas. Agora, falando sobre as suas contribuições, eu preciso deixar claro que eu vou falar sobre 3 contribuições no vídeo, gente. Mas ele tem muitas outras, só que por ele ser um físico teórico, ele não tem contribuições palpáveis, digamos assim. Ele deixou muitos livros, isso é evidente. Ele deixou muitos livros, então o que ele deixou foi conhecimento sobre as coisas que ele costumava estudar. Primeira contribuição e a sua maior contribuição, em 1926 ele formulou a equação de Schrödinger.
A equação de Schrödinger serve para explicar como o estado quântico da matéria de um sistema físico muda ao longo do tempo. E em 1935 foi que ele formulou o seu famoso experimento mental conhecido como gato de Schrödinger. Não vou falar aqui porque eu vou falar um vídeo somente para explicar e apresentar o experimento mental, que é bem interessante. Em 1944, ele escreveu um livro que se chamava What is a Life? Que traduzindo para o português significa O que é a vida? Com esse livro, ele tinha o objetivo de explicar como a física quântica pode ser usada para explicar a estabilidade da estrutura genética. Ele acreditava muito que a física se relacionava com todas as áreas da vida do ser humano. E também ele era um cientista bem filósofo, digamos assim. Ele gostava de soltar umas frases, ele gostava de refletir sobre as coisas, de ser mais profundo. Agora eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades sobre esse cientista. Em 1933, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física por seu estudo das propriedades ondulatórias da matéria. Importante falar que ele dividiu esse prêmio com outros cientistas, só que eu acabei não colocando o nome desses cientistas porque eu pretendo fazer um vídeo sobre eles posteriormente. E uma curiosidade bem legal é que ele participa de uma das fotos mais inteligentes da história. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma das fotos que foi tirada em uma conferência de Solvay, em 1927. Eu vou deixar aqui na tela em algum vídeo para você ver e vou deixar nos comentários quem é ele, para você poder localizar na foto. Ele morre em 4 de janeiro de 1961 de tuberculose após um longo período doente. A sua esposa, Anne Mary, ficou com ele durante todo o período em que ele estava doente e não morreu, mas infelizmente o seu apoio não foi suficiente para salvar a vida do nosso querido cientista e do seu querido marido. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários se o áudio tá bom, se o conteúdo tá bom, se a iluminação tá boa, que não tá. Mas muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se você acha que pode ser útil para alguma pessoa esse conteúdo. E muito obrigado. Até a próxima. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado. Até a próxima.